Muito boa tarde, time Globo Esporte no ar, sábado, final de semana tem rodada de Brasileirão, amanhã o Galo entra em campo contra o Bragantino, já a gente fala disso. Amanhã, gente, tem Galo aqui na tela da Globo às 4 horas da tarde contra o Bragantino, é muito provável que o Milito entre com um time alternativo e dê descanso para os titulares, pensando no jogo de quarta pela Libertadores contra o Fluminense. 12h, 11 minutos, o Galão da Massa de volta à Arena MRV nesse domingo, hein? Domingão de sol, calor e aquele horário bom para levar a família toda. 4 da tarde, o Galo contra o Red Bull Bragantino, mas o Galo tá pensando na Liberta, o Galo tá pensando no Fluminense, no tricolor carioca. Aliás, o Wellington Campos já vai trazer informações do Atlético, aliás, do jogo entre Botafogo e Fluminense, trazer informações do Flusão, que joga hoje contra o líder do campeonato. E o Galo vai poupar muita gente, vai com time reserva, é só um time alternativo. O que faz o técnico Gabi Milito? Quem tem todos os detalhes do Galão da Massa neste sábado é o repórter Rubens Júnior. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rubinho. Chego sim, Thiago. Boa tarde. Um abraço para você também, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 12h com 12 minutos. Sol forte na cidade do Galo, a turma chegando para finalizar a preparação para o duelo deste domingo contra o Bragantino. É o retorno à Arena MRV, principalmente no Campeonato Brasileiro, Thiago, quando o Atlético não se deu bem nos últimos 2 jogos em casa, teve derrota para o Fluminense, teve empate contra o Cuiabá, tá na 10ª colocação, precisa desta recuperação, 33 pontos, mas Thiago Reis, amigos da Itatiaia, o foco total na Copa Libertadores e até uma apuração com o nosso Cláudio Rezende sobre o que pode fazer o técnico Gabriel Milito para este domingo. Lembrando, na quarta-feira tem um Fluminense, 7 da noite, decisão para tentar depois da derrota fora de casa. Então, o Milito, com o resultado negativo, tendo que ter força máxima, convivendo com alguns problemas também, meu caro Thiago Reis. Lembrando, seguem no departamento médico Saravia, Otávio, Vargas, Zaratio. Teve uma boa notícia a respeito do Alisson, o garoto que deve ficar disponível não para amanhã, mas para o desafio da quarta-feira pela Copa Libertadores. O time que entra em campo contra o Fluminense é uma prioridade do Atlético, Thiago. Por isso, vamos passar um provável time daqui a pouco dentro da programação da Itatiaia e até mesmo o abraço do torcedor, né? A empolgação do torcedor. E nas bilheterias, isso tendo resultado para o jogo de amanhã. Pouco mais de 15 mil ingressos já vendidos e contra o Fluminense, mais de 25 mil torcedores garantidos. A preparação será finalizada às 4 da tarde. É o Atlético tentando a recuperação imediata dentro do Campeonato Brasileiro, Thiago. Já o provável time, o Rubens Júnior na segunda parte vai trazer esse provável time. E antes de debater com os comentaristas, eu quero a informação do adversário. Ô, Bragantino, tá numa draga, hein? Ô, Bragantino, vai fazer graça aqui não, hein? Amanhã não, Bragantino. Amanhã o Galo tem que ganhar na Arena MRV. Quem tem as informações do Braga é Rafael Leal. Bem-vindo ao Rádio Esportes. Prazer em tê-lo conosco no timaço da Itatiaia. O que você me conta do Bragantino, hein, Rafa? Um abraço. Boa tarde, Rafael Leal. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes do Rádio Esportes. O Bragantino, que se reapresentou na terça-feira. A semana do Braga começou na terça-feira, quando se reapresentou após o empate com o Grêmio por 2-2 no Nabi Abichedi. O treinador Pedro Caixinha terá o retorno do meia Lincoln, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Por outro lado, o volante Jadson irá desfalcar o time por ter recebido o 3º cartão amarelo contra o tricolor gaúcho. Autor do gol de empate do Massa Bruta diante do Grêmio, o atacante Vinicinho
caiu nas graças da torcida e do técnico Pedro Caixinha, tanto é que foi utilizado nas formações titulares do Braga nos treinamentos durante esta semana. Caixinha que escalou o ataque com Vinicinho, Vitinho e o Eduardo Sacha, velho conhecido da massa atleticana. O provável Bragantino deve ir a campo com a seguinte formação: Cleiton, que também é velho conhecido da torcida atleticana, Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Guilherme, Raul, Lucas Evangelista e John, Vinicinho, Vitinho e Eduardo Sacha. O Massa Bruta finalizou a preparação na manhã deste sábado, viaja hoje à tarde para Belo Horizonte e, de acordo com a assessoria de comunicação, a assessoria do clube informa que a lista de relacionados será divulgada apenas na manhã deste domingo. Thiago. Muito obrigado, Rafael Leal, e as informações do Bragantino. Só antes de trazer os comentaristas para falar do jogo, uma notícia triste, informação de agora há pouco: o Coritiba Crocodiles, é o time de futebol americano do Coritiba, estava viajando na noite de ontem para o Rio de Janeiro para jogar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Aqui temos bons times de futebol americano: América, Cruzeiro e Atlético. O América tem o América Locomotiva, Cruzeiro tem o seu time de futebol americano, o Atlético também. E o ônibus, que estava com 45 passageiros, tombou na Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro. Já são 3 mortes confirmadas neste ônibus do Coritiba Crocodiles. Repito, é o time de futebol americano do Coxa, e havia uma partida marcada para hoje, 2 horas, contra o Flamengo Imperadores no Brasileiro de Futebol Americano. Que notícia triste. Nossos sentimentos aos amantes do futebol americano e principalmente aos atletas e familiares do Coritiba Futebol Americano. Outras pessoas internadas, pessoas também, atletas em estado grave, 4 feridos em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já estavam chegando ao Rio de Janeiro quando deste acidente na noite de hoje. 12:18, vamos falar do Galo, esse Galo e Bragantino. O jogo se tornou decisivo para o time do Atlético, Ale Oliveira, Alexandre Simões, pela condição do Galo no Campeonato Brasileiro, né? Pela condição do Atlético em que o Galo se colocou. Agora, Ale Oliveira, não tem como negar que a cabeça está no jogo contra o Fluminense. Boa tarde, Ale Oliveira. Muito boa tarde, Thiago Reis. Boa tarde para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É verdade, né? Não só a cabeça, o corpo, o coração, tudo voltado para esse jogo decisivo da Libertadores, jogo de volta contra o Fluminense. Eu acho que não pode ser diferente, né? Aliás, a sequência do Galo é muito complicada, né? Porque tem esse jogo com o Bragantino também tá numa pindaíba danada, uma vitória nos últimos 8 jogos, como visitante no Campeonato Brasileiro, não vence a 9 partidas, mas se conseguir uma vitória, passa o Atlético, né? É uma loucura isso. Mas de qualquer maneira, o time tá com tudo voltado para essa partida contra o Fluminense. Depois ainda pega o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e na sequência pega o Vasco pela Copa do Brasil. Isso é praticamente uma punição para quem vai avançando nas Copas, né? Não tem como ser diferente. Agora, eu não imagino o Milito arriscando os principais jogadores para essa partida, embora realmente a situação no Campeonato Brasileiro não seja boa, mas acho que ele vai acabar preparando o time, não é nem poupando, mas preparando o time para a partida da Libertadores. É hora de tirar todo mundo, Alexandre Simões, inclusive o Everson, segura todo mundo ou faz uma mescla devido a essa condição que o Ale citou do Atlético no Campeonato Brasileiro, nesse momento 10º colocado? O Thiago, e o Ale destacou aí o fato de que se o Bragantino vencer o Atlético, ultrapassa o Atlético pode ser superado por 3 times nessa rodada, caso ele perca pro Bragantino. O próprio Bragantino, o Juventude, que joga hoje contra o Vitória, né? Abre a 27ª rodada no Barradão, 16 horas. O Juventude, ele é o 11º, tem 1 ponto só a menos que o Galo, tem 2 jogos a mais, mas se vencer, ultrapassa o Atlético na classificação, tá? E o próprio Atlético do Paraná, que joga só amanhã à noite contra o Criciúma, também tem a possibilidade de ultrapassar o Galo aí no caso de derrota para o Bragantino. Quer dizer, isso não deixa de ser uma pressão, né, o Thiago? O Atlético pode entrar em campo amanhã. É uma baita pressão. Na segunda parte da tabela da Série A. Cai para 13º. Ficaria quantos pontos do G4 ou G6 até, né?
Isso o G6 aumentaria ainda hoje, mais a distância. O G6 hoje é aberto pelo Bahia com 42 pontos. O Galo tem 9 a menos, mas tem 2 jogos a disputar. Só que esses 2 jogos a disputar é complicado. São jogos contra Grêmio, Atlético do Paraná. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Você fica contando com isso aí, né? O famoso ovo na galinha. Exato. Depois... E é a situação talvez de maior pressão que o Atlético vive, justamente por isso que o Ale colocou, né? O clube foi à semifinal da Copa do Brasil, vai às quartas de final da Copa Libertadores, mas tem um Brasileirão para disputar também, os jogos encavalados contra adversários dificílimos e a expectativa por resultados. De toda forma, apesar de todo esse cenário, Thiago, o jogo contra o Fluminense, somando renda de jogo com mais parte comercial, vale no mínimo 15 milhões de reais. Se você pegar a cota de televisão com mais a renda da semifinal contra Colo-Colo, o River Plate e a parte comercial, não vale menos de 15 milhões de reais pro Atlético. Sem contar o lado institucional de você ser semifinalista de uma Copa Libertadores. Então eu acho que assim, o peso é muito grande, mas de toda forma, a opção do Milito, né? Caso não dê certo amanhã, eu acho até que vai dar. Eu tô apostando que o Atlético vai vencer o Bragantino, independentemente da escalação, mas pode se transformar em mais uma pressão sobre o treinador, caso o Galo termine a rodada na parte de baixo da tabela da classificação da Série A, o que, pelo tamanho do investimento, é muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Ô, Rubens Júnior, a pressão tá grande. A torcida vai comparecer. Daqui a pouquinho você me traz uma previsão de público, aquilo que já foi vendido. E lembrando, hein? Tem ingresso pra você no Rádio Esportes. O Rádio Esportes quer te levar pra ver o Galão da Massa amanhã. Você responde a pergunta do programa de hoje, o ano em que Galo e Bragantino, aliás, o placar de Galo e Bragantino no ano de 2021, jogando em Belo Horizonte, foi o jogo marcante, né? A entrega da taça de campeão brasileiro ao Atlético naquele ano. Tá muito fresco aí na memória, né? Certeza que você, atleticano, se lembra bem. E se você é cruzeirense, americano, mas tem um parente, um amigo, né? Tem aquele irmão que é atleticano e quer ir ao jogo amanhã, avisa pra ele, manda aquele zap, ó, cola na Itatiaia que tem sorteio de ingressos. Rubens Júnior, daqui a pouquinho eu quero parcial e também, Rubens Júnior, a expectativa de venda de ingressos pro jogo do Fluminense, que é a grande decisão no meio de semana, e ainda a previsão de escalação, o que vai fazer o Gabi Milito, ou o que ele pode fazer no time do Atlético, Rubens Júnior. Tá certo, Thiago, a previsão para amanhã, para quarta-feira e também a previsão do time, e o Milito sabe do peso, né, a importância do jogo da próxima semana pela Copa Libertadores, como bem disse o Alexandre Simões, por isso time praticamente completamente reserva para esse domingo, daqui a pouco um provável, viu, Thiago? Boa, Rubens Júnior, já mais do Galo, e quando ele escalar, aí os comentaristas Ale Oliveira e Alexandre Simões vão debater os prováveis times de Atlético. O Rubens Júnior. Pois é, Thiago, começando pelo domingo contra o Bragantino, quase 20 mil ingressos já vendidos. E para a partida contra o Fluminense, né, na quarta-feira, Copa Libertadores, o torcedor correndo atrás. Ontem a parcial já chegava próximo ali dos 25 mil torcedores. Olha o provável time para amanhã. Lembrando, Gabriel Milito finaliza a preparação agora à tarde na cidade do Galo. Ainda aguarda algumas definições, mas a prioridade é a próxima semana Copa Libertadores. Um time que vai se desenhando para amanhã, Thiago, com Everson, Mariano, Lianco, Bruno Fux, o Igor Rabelo e Rubens, Rodrigo Batalha, o Paulo Vitor, Fausto Vera, Igor Gomes, Palácios ou Bernard, Cadu e Davidson. É o provável Galo. Tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, como eu destacava na primeira parte, Thiago. As duas últimas partidas da Arena MRV, o Atlético não venceu, teve derrota pro Fluminense e teve empate também contra o Cuiabá. Na próxima semana, já o frio na barriga, é decisão na Copa Libertadores, mas antes tem o Bragantino, Thiago. Boa, Rubens Júnior, obrigado pela participação. Já os comentaristas vão analisar e debater essa escalação do Galo. Agora... Rádio Esportes, debate. Amanhã tem Atlético e Bragantino, Cruzeiro e Cuiabá. E os debatedores do Rádio Esportes de hoje são Ale Oliveira e Alexandre Simões. Olha aí na tela a escalação do Galo. Amanhã tem Arena MRV no YouTube, o provável time do Atlético. Bom,
É uma tentativa, né? Porque o Milito é completamente diferente. Everson no gol. Mariano na lateral direita. E aí, vai colocar o Batalha de novo ou o Fux? Alonso ou Lianco? Ah, tem que jogar o Lianco, não é possível, né? Se não jogar agora, não joga nunca mais. Arana ou Rubens? Segurar o Arana. Fausto Vera ou Batalha? Alan Franco ou Paulo Vitor? Bernardo ou Igor Gomes? Scarpa ou Palácios? Paulinho ou Cadu? Hulk ou Daverson? Poupa todo mundo. Quem vai ser poupado? Qual seria o seu Atlético, Alexandre Simões? O Thiago, eu pouparia quem precisar ser poupado. Claro, tem jogadores que têm uma condição física privilegiada, e eu acho que nesse grupo do Galo aí, a gente tem o Arana, o Hulk, né? Que são caras que tem muita... E uma coisa que eu não sei, mas eu acho que eu testaria o Rubens no meio, sabe, Thiago? Eu acho que o Rubens pode ser muito útil ao Atlético no meio de campo. E, aliás, muita gente não sabe a função dele a vida inteira, né? Exatamente. Eu acho que ele pode ser muito útil ao Atlético no meio de campo, o Rubens. Nesse momento, principalmente, sem um Otávio ali fazendo um segundo volante, ou de repente no lugar do Bernard, ou até para dar mais liberdade ao Scarpa para ser o criador do time, sabe? Eu acho que assim... Então escala o seu Atlético, Simões. Pois é, eu tenho assim, o Everson, o Mariano, porque eu acho que não deve jogar, aí eu colocaria a dupla de zaga reserva, talvez Fux, Lianco. Eu colocaria o Arana se for usar o Rubens no meio, para testar o Rubens no meio. Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes, aí talvez o Rubens, e aí eu não sei da dupla de ataque ali, se Paulinho e Hulk, se eles têm condição, se não tiver, o Daverson e Palácios, seria mais ou menos por aí. O Ali Oliveira, o Fausto Vera tá de titular de novo no time do Alexandre Simões. Ele é titular até do time reserva. Eu vou te falar uma coisa, hein? Pouca gente ama tanto o Fausto Vera quanto o Milito. É impressionante o carinho e o amor que ele tem por um jogador ruim. Famoso apreço. Nossa senhora, é brincadeira, mas de qualquer forma eu acho que o mais importante desse jogo, eu vou te falar, mais importante até do que os 3 pontos, tá todo mundo inteiro pra quarta-feira, tá todo mundo voando pra quarta-feira, não tem o que fazer, sabe? O Campeonato Brasileiro do Atlético, ele não é que ele ficou distante porque o time vai com uma formação alternativa contra o Bragantino. Ficou distante em vários outros momentos da competição, em que o time realmente faz uma campanha muito aquém. Mas agora pode ficar muito distante. Mas né? agora... Uma derrota amanhã pode significar uma queda pro 13º lugar. Mas vou te falar também, o time que tomou tantas e tantas goleadas, empatou em casa com o Criciúma, com o Atlético Goianiense, empatou praticamente em casa contra o Juventude, empatou em casa contra o Cuiabá. Não é agora a véspera do jogo mais importante do ano que vai querer botar todo mundo e correr um risco. Se você perde um Paulinho, se você perde um Hulk, se você perde um Arana, como é que fica a situação? Então não é o momento. Depois lá pra frente, quando tiver a possibilidade, de acordo com o que acontecer nas Copas, volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O mais importante é estar todo mundo muito preparado, muito saudável, com muita disposição para arrebentar na quarta-feira.